Como lidar com o luto? O que fazer quando alguém que a gente ama não está mais entre nós? E não só deixar de sofrer, como perceber que na vida sempre existem oportunidades para acessar níveis mais elevados de amor e felicidade. E essa inteligência espiritual nos leva à ideia de que todos estamos conectados uns aos outros, que os corações que se amam continuarão sempre interligados. Olá pessoal, sou Daniel França e no vídeo de hoje eu vou buscar responder a seguinte questão: como lidar com o luto? O que fazer quando alguém que a gente ama não está mais entre nós? Como tantas vezes já falei por aqui, o vínculo afetivo é um vínculo energético entre duas pessoas. E a dor é causada pelo fato de não se poder contar mais com a companhia física dessa pessoa. A dor talvez seja inevitável, já que havia o hábito de conviver com a pessoa e vai ser necessário se habituar a não mais conviver com a presença física dela. Mas me parece possível amenizar a dor, para que ela não se converta em um sofrimento prolongado. E ao invés de falar teoricamente sobre o que podemos fazer, vou contar duas histórias reais, porque fatos reais têm mais força do que teorias. A primeira história aconteceu com a mãe de uma amiga minha. Ela foi casada durante anos com aquele que, segundo ela, foi o grande amor da sua vida. Foram anos de muita parceria e realizações ao lado do marido, até o dia em que ele faleceu. E ela ficou tão mal com a morte dele que começou a entrar em depressão. Mas quando percebeu que estava chegando nesse nível, para interromper o processo de depressão, ela resolveu fazer algo. Ela resolveu se reconectar positivamente com a vida de outra forma. E uma das formas mais eficazes de se conectar positivamente com a vida é se conectar com as pessoas através do trabalho, servindo com algo que elas precisam. E ela escolheu trabalhar com pessoas que estavam presas provisoriamente, ou seja, que ainda estavam aguardando o julgamento definitivo em um processo criminal, que podiam ser condenadas ou absolvidas. Essas pessoas também precisam se conectar positivamente com a vida. Precisam ter alimentado a esperança de que é possível retornar ao convívio social no futuro, colaborando com a sociedade de forma construtiva. Foi então que ela resolveu desenvolver com eles um trabalho de artesanato. Segundo ela, o trabalho elevava a autoestima dos custodiados, fazendo com que a casa de custódia fosse também um local de reeducação social. Mas o trabalho produziu efeitos poderosos sobre ela mesma, que após a morte do companheiro de tantos anos, voltou a ter amor pela vida, amando as pessoas através do trabalho. E o trabalho cresceu tanto que ela passou a realizar uma exposição anual em um dos espaços de arte mais importantes da cidade de Volta Redonda. E para quem estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu coloquei na descrição um link de um outro vídeo sobre esse trabalho. Essa história nos mostra que diante do luto é preciso respeitar o tempo de tristeza pela pessoa que partiu. Mas mostra também que se fixar nessa tristeza por um longo período não é saudável. Ao invés de ficarmos estagnados, pensando somente na pessoa que se foi, o mais saudável é canalizar a nossa energia para outras pessoas, para outras atividades. Dessa forma, é possível se reconectar positivamente com a vida e deixar de sofrer. E não só deixar de sofrer, como perceber que na vida sempre existem oportunidades para acessar níveis mais elevados de amor e felicidade. Mas canalizar sua energia afetiva para outras pessoas
não quer dizer que essa pessoa será apagada da sua vida. E é aí que entra a segunda história que aconteceu comigo. É a história do falecimento da minha mãe. A minha mãe faleceu no ano de 2013, depois de lutar 2 anos contra um câncer no pulmão. E cerca de 6 meses depois da morte dela, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, de muita tristeza. Foi então que eu tive um sonho com ela. E no sonho, ela perguntava por que eu estava triste daquele jeito. Quando eu disse a ela o porquê, ela me falou que qualquer que fosse o motivo, eu não precisaria ficar daquela maneira, pois tudo ficaria bem ao final. E chegou a falar da situação dela, de como ela estava mal no plano físico quando estava com câncer e de como ela estava bem agora no outro plano da vida. E depois de dizer tudo isso, ela me deu um abraço, no qual eu senti uma energia na região do meu peito que não se sente aqui no plano físico. Eu acordei completamente renovado. A sensação que tive era de que aquele encontro com a minha mãe tinha dissipado as energias negativas que estavam em mim e me recarregado com energias positivas vitalizadoras. Todas as sensações físicas que eu senti dentro do sonho me fazem ter certeza de que eu tive um encontro espiritual com a minha mãe e que ela continua vivendo, aprendendo, seguindo o seu caminho no outro plano da vida. Todas as religiões partem de um mesmo princípio, de que existe vida após a morte. E a continuidade da vida após a morte é o que dá sentido à nossa existência, porque não faria o menor sentido fazer tudo o que fazemos, viver tudo o que vivemos, se o nosso destino fosse desaparecer. Logo, independente de você ter ou não uma religião, é possível desenvolver a inteligência espiritual, segundo a qual todos temos um espírito, uma consciência, que permanece sempre viva, nesta ou em outra dimensão. E essa inteligência espiritual nos leva à ideia de que todos estamos conectados uns aos outros, que os corações que se amam continuarão sempre interligados. E já finalizando esse vídeo, se vocês quiserem que eu diga em poucas palavras como lidar com o luto, partindo dessas 2 histórias que eu narrei, eu diria o seguinte: quando uma pessoa sai do nosso campo de convívio físico, a dor de não estarmos mais convivendo com ela se cura através da expansão do amor. Ou seja, quando buscamos ampliar o nosso raio de amor e nos conectar amorosamente a outras pessoas, a outros elementos da vida. Mas essa pessoa que se foi continua viva em outro lugar. E seja lá onde ela estiver, o nosso vínculo de amor com ela sempre estará vivo. Nós sempre sentiremos esse amor dentro de nós. E agora que estamos momentaneamente separados, cada um vai continuar seguindo o seu processo evolutivo, crescendo e aprendendo com novas experiências. E quando a inteligência suprema, que tudo rege com sabedoria, permitir que nos reencontremos, esse reencontro vai ser incrível, muito mais incrível que os encontros anteriores, porque contaremos um ao outro tudo o que vivemos e aprendemos no período de afastamento. Nos encontraremos em uma versão muito mais evoluída de nós mesmos. Então é isso, eu espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo.